Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kimi do Mundo e venho contar pra vocês o que eu tenho visto e ouvido nos últimos dias. Eu assisti a poucos filmes e vocês já vão entender por que assisti poucos filmes. Ouvi música, vi alguns vídeos e tal, é sobre isso que eu vou falar. Não vou falar sobre leitura porque no Abril Cultural, que eu farei no começo de maio, contarei o pouco que li no mês de abril. Vocês vão entender por que eu assisti poucos filmes agora, né, para esse segundo vídeo de quarentena, porque não tenho lido muito. Começando pelo que eu assisti na Belas Artes, né, no stream Belas Artes, aqueles filmes que eu falei para vocês no vídeo passado, aquela coleção de filmes bons. Eu vi dois filmes. O primeiro deles foi Metrópolis, uma produção alemã do Fritz Lang, de 1927. Daí vocês já podem imaginar que é preto e branco, que é mudo. E é um filme muito atual, porque conta a história de um filho de um industrial lá, que vive assim numa redominha de vidro, né? Ou seja, no mundinho dele, mas que é atraído por uma moça, né? Ele se encanta lá com a moça, a Maria, e esse barulho é do meu celular. E aí ele sai, resolve sair atrás dela, parecendo aquele episódio lá da Dorothy atrás do coelho, vai atrás dela e descobre um outro mundo. Um mundo em que as pessoas vivem de maneira muito oprimida, um mundo em que as pessoas são exploradas pelo trabalho, um mundo em que as pessoas exploradas pelo trabalho se machucam, acontecem acidentes, assim, uns sofrem, outros lucram. Aí ele tenta mostrar essa realidade pro pai dele, e o pai dele preocupado com outras coisas e tal, e ele fica desesperado. Ele conheceu um novo mundo. É uma história que a gente já viu muitas por aí parecidas, né? Muitos episódios, muitos aspectos faz lembrar de Chaplin, não só porque é preto e branco do início do século, mas a temática também. Faz lembrar o Poço, esse filme recente, para vocês verem que a gente vive e não consegue evoluir, né? Porque tem um episódio que ele fala Metrópolis, lá aquela torre de Babel e tal, e ele fala, quem tá embaixo vai continuar embaixo, quem tá em cima por conta do sacrifício de quem tá embaixo, faz esse discurso e tal. Aí você lembra de O Poço. Bom, é um filme que remete a várias outras histórias que a gente conhece bem. Mas assim, é muito difícil, pelo menos pra mim, é muito difícil ver um filme mudo desse período e não rir, porque não tem como ficar sério um filme mudo com aquela rotação bem acelerada, então os movimentos são bem acelerados, faz parecer que eles são bonequinhos se mexendo. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente está no começo do cinema, o cinema não tinha uma linguagem própria, então assim, qual a linguagem deste momento? É a linguagem do teatro. Então os atores aparecem muito pintados, assim, aquela coisa meio fantasmagórica até. Parecem histriônicos, aquelas expressões exageradas, típicas de drama. Sem falar que é mudo, né? Aí faz com que eles exagerem mais para denotar a expressão, já que não tem a expressão da voz. E é legal porque tem aqueles intermédios, como teatro, como ópera. Então assim, o cinema não tinha achado sua linguagem ainda. E a linguagem mais próxima era do teatro. Sempre que há uma mudança de mídia, de tecnologia, no início ela imita alguma outra, né? Por quê? Porque ela não tem linguagem própria ainda. Então pense em quantos séculos temos, né, de teatro, desde a Antiguidade Clássica. Aí, claro, no começo do século XX é teatro que a gente conhece ainda. Tanto é que também os cinemas do início, a tela, para a tela surgir, as cortinas se abriam, assim, parecia uma apresentação teatral. Então, assim, é muito teatral. E com a velocidade, por conta dos filmes daquela época, daquela bitola, que hoje em dia fica parecendo rápido demais, faz tudo ficar engraçado. Você pode assistir um filme de terror que fica engraçado, né? O outro filme que eu vi é um filme que há muito tempo eu queria ver e nunca tive oportunidade. Enfim, já estive para assistir esse filme várias vezes e nunca rolou. Agora deu. Que foi Bagdá Café. É um filme muito bonito, muito bonito. É um filme que eu quero assistir outras vezes. É um filme, não que ele seja parecido, mas o impacto desse filme em mim é o mesmo impacto que tem, por exemplo, o Cinema Paradiso, né?
É um filme que me comove porque é bonito e é um filme que eu quero ver outras vezes. É a história de uma alemã que está em férias nos Estados Unidos, no Arizona, com o marido. Então se começa eles na estrada e eles brigaram. Ela pega a mala, deixa e ela vai parar no Bagdá Café, no estabelecimento. Ela é bem tipicamente alemã, né? Grande e tal. Por que eu tô falando da aparência dela? Porque isso importa, isso é informação. Ela é bem grande, branca, os olhos claros e tal. Ela vai parar nesse Bagdá Café. Esse Bagdá Café, ele é de uma mulher negra, que logo no começo briga com o marido. Ela vive aos gritos, parece uma pessoa assim totalmente descontrolada. Você pensa, nossa, é insuportável viver com um ser assim. Ela tem um filho adulto que só quer saber de tocar piano. Ele tem um filhinho bebê que fica lá para ela cuidar. Ela tem uma filha adolescente que só quer saber de balada, fica tudo nas costas dela para ela administrar. E enfim, ela fica gritando com um com o outro o tempo inteiro. Tem um funcionário que é um indígena e tem um outro cara que tá sempre lá, um tiozinho que era de Hollywood. É uma pessoa assim datada, fora da sua época, todo animado ainda, mas aquela aparência assim decadente. O lugar é uma espelunca, aí você vê ali a cara da derrota, um cenário de derrota. Aí chega essa alemã lá, quieta, tímida, e pede um quarto, né? E aí a mulher logo se espantou, né, com ela, tipo assim, não acredito que você tá querendo ficar aqui, porque o lugar vive as moscas. Eu não acredito que tenha alguém que queira pernoitar aqui. E ela quis. Assim, não vou contar o filme todo, mas assim, por que o filme é legal? É um filme lindo porque é sobre uma pessoa com poder de transformação. Por onde passa, transforma. Eu estou falando da alemã, né? Porque é ela que chega. Não que ela seja uma pessoa impactante, personalidade forte, aquela pessoa que, nossa, você pensa, essa aí vai resolver. Não é isso. É aquela transformação sutil de unir as pessoas. Poucas pessoas têm essa característica, hein? Uma capacidade aglutinadora de fazer as outras pessoas perceberem coisas simples e bonitas. Então, aos poucos, ela foi transformando o lugar, falando pouco, se comunicando pouco, sendo maltratada no princípio. Ela foi conquistando um, conquistando outro, primeiro a filha adolescente, depois o filho que gostava de música e tal. Ali viviam muitas pessoas solitárias, com solidões individuais. Solidão não é o mesmo que solitude, hein? As pessoas confundem. Solitude é estar sozinho fisicamente, não se sentir sozinho. Solidão é o sentimento, você se sentir sozinho, não importa se você está acompanhado ou não. É aquela falta de interlocução. Você pode estar cheio de gente, pode estar com muita gente em volta, pode estar no meio de sua família, você não se sente à vontade, você não percebe aderência. Então ali, eram pessoas, cada um com a sua solidão. Então cada um girando para um lado, sabe? Cada um na sua rotação, ninguém se movendo para o mesmo lado. Até chegar esta alemã, Jasmine, e aos poucos vai transformando tudo em amor. De repente fica cheio o Bagdá Café, cheio de cliente, porque ela começa a fazer mágica, ela traz leveza para o espaço. Assim, não tem nenhuma solução maquiavélica, não tem nada. Ela simplesmente escuta, entende e é leve. Agora que eu vi na Netflix, assisti 2 filmes, e os 2 filmes são parecidos, não que eu tenha procurado, né, por eles, assim, sabendo dessa semelhança. Um deles é Quem Você Levaria para uma Ilha Deserta. É um filme espanhol, vocês sabem que eu vejo poucos filmes americanos na Netflix. É um filme espanhol que conta a história de 2 casais de jovens que dividem um apartamento. Eles são estudantes, início de carreira, né, terminando a faculdade. Um é médico, fazer medicina e vai fazer residência, um é atriz, tenta na vida, enfim, são 2 casais. E eles estão lá numa despedida, numa noite de despedida, porque um vai fazer residência, o outro vai, cada um vai ter um rumo. Aí uma delas sugere a brincadeira, quem você levaria para a ilha deserta? Né? No começo 2 pessoas, podendo escolher 2 pessoas dentre os presentes. Aí você pensa, que brincadeira besta é essa? Tem 4 pessoas, um escolhe 2
Que graça tem? Mas não, a coisa fica complicada. Então, essa brincadeira faz com que algumas coisas sejam reveladas, algumas emoções são botadas pra fora e dá briga e dá, enfim. E aí, a partir dessas coisas que vêm à tona, a gente entende as cenas anteriores, né, que até então a gente estava vendo com mais leveza e tal, enfim. Tudo começou com as simples brincadeiras. Outro filme que eu vi é parecido é Nada a Esconder. É um filme francês. Só que este filme francês é uma versão francesa de um filme que eu vi há um tempo atrás também na Netflix. Quem assistiu Perfectos Desconocidos, também é um filme espanhol, não precisa assistir este. Por quê? É o mesmo filme. É exatamente o mesmo filme. Eu acho que... Eu não procurei saber, mas eu acho que eles são baseados em um livro. E aí, os franceses gravaram e aí os espanhóis também. Então, o que que muda? Só os atores e o idioma, porque são as mesmas personagens, as mesmas cenas, tudo, nada muda. Nunca tinha visto isso, assim, com 2 filmes recentes. Então, Perfectos Desconocidos é igual Nada a Esconder. Se você viu um, não precisa ver o outro, é a mesma coisa. O que que se passa? São 3 casais amigos e mais um outro, um cara. São todos amigos. Então, assim, era pra ser 4 casais, mas aí um vai sozinho. Então, são 7 pessoas. Eles são amigos há tempos, rola um jantar na casa de um deles. Já tem algumas tensões ali que a gente percebe entre um casal e outro, mas enfim. Uma sugere que todos coloquem o celular em cima da mesa. E, porque ninguém ali tem nada a esconder, né? Por isso o nome do filme. E aí, tudo que chegar, mensagem, telefonema e tal, eles têm que atender no viva voz, tem que dizer quem é, enfim, tem que dar publicidade, tem que ser público. E as coisas começam a acontecer. Claro que isso não termina bem. Aí a gente percebe que todo mundo tem seus segredinhos, né? Entre os amigos, entre o próprio casal, sabe? Não tem como dar certo. Gente, aquilo dá uma confusão, assim, fenomenal. Então, eu falei, são 2 filmes iguais. Se você viu um, não precisa ver outro. E eu falei que quem você levaria para uma ilha deserta também é parecido com esse. Se você tiver tempo para ver um desses filmes, um desses 3 filmes, que na verdade não são 3, são 2, mas enfim, vocês entenderam. Se vocês tiverem tempo para ver um só, veja qualquer um desses 2 que são iguais, Perfeitos Desconocidos ou Nada a Esconder, porque esses filmes são melhores ainda que o outro. O outro é bom, mas esse, para quem gosta desse tipo de temática, de enredo, essa duplinha aí, francês e espanhol, é melhor. Agora, por que eu não assisti mais nada e por que eu tô lendo pouco? Porque eu tô agarrada na série do Arturo, que é o Grande Guerreiro Otomano, aquela série que eu mencionei pra vocês lá no outro vídeo da quarentena. Naquele outro vídeo eu disse que tinha assistido acho que 20 episódios. Pois é, já assisti mais de 200. Então aí vocês pensam, se cada episódio tem 43 a 45 minutos, pense a dedicação desta pessoa a esta série. Né? Então eu tô na 3ª temporada e não tô nem na metade, porque acho que o total de episódios é 448. É uma série assim, altamente envolvente. Claro que é entretenimento, tem aquelas coisas que a gente sabe que é impossível de acontecer, as cenas de luta, de guerra, efeito Matrix, aquela coisa que só esbarra, antes de esbarrar o sangue já expira. Tem todas essas coisas que é entretenimento e tem muita gente que gosta dessa parte. O que que me interessa mais? Eu falei pra vocês no outro vídeo, né? É uma série sobre a fundação do Império Otomano. Não é nem a fundação ainda, mas um pouco antes da fundação do Império Otomano. O Império Otomano foi fundado por Osman I. E a gente está vendo aqui a história do pai dele ainda, né, do Arturo. Por que que eu gosto dessa série? Porque a reconstituição da época é muito boa. A gente está falando de Idade Média. Pense, a gente está falando de Idade Média. Se fosse no Ocidente já seria interessante. Mas é a Idade Média no Oriente. Então, assim, as tribos nômades, como viviam, os hábitos, a questão da tecelagem para o povo oriental, a riqueza das lãs, a comida, aquelas, não sei como, as tendas,
os objetos, e eu fico encantada com aqueles objetos, aquelas lâmpadas de Aladim lá para acender. Eu tenho uma miniatura de lâmpada de Aladim ali, não sei se vocês viram no tour, acho que não mostrei, mas está ali. Aqueles jarros maravilhosos, que eu até trouxe um também pequeno da Turquia, que está na minha sala. Aqueles objetos maravilhosos, o hábito de comer, aquelas colheres de pau, o hábito de vestir, a questão geográfica ali do século XIII, né? A Anatólia, porque não existia Turquia ainda, aquela região que a gente conhece como Turquia, pelo menos o lado asiático chama Anatólia neste momento histórico. O lado europeu ali, porque Istambul é a cidade que tem uma parte no lado da Europa, continente europeu, outra parte do lado asiático. Então você atravessa ali o Bósforo. Se você está na Europa, atravessa o Bósforo, você chega na Ásia. Eu fiz essa travessia, né? Então eu posso dizer que já pisei na Ásia, atravessando o Bósforo. E neste momento, essa parte asiática é a Anatólia, não existia Turquia ainda. Essa parte europeia, juntamente com a Grécia, forma ali o Império Bizantino, né? E é na parte europeia tem Constantinopla, que hoje é Istambul. Então a gente está nessa divisão ainda, os interesses se formando e tal, e é muito legal. Uma outra coisa legal é o islamismo, né, que a gente aprende bastante coisa sobre isso. A gente está no século XIII. Maomé fundou o Islã no século VII, certo? Então a gente já tem aqui 6 séculos de Islã. Claro que quando Maomé fundou era de um jeito, no século XIII de outro, e hoje de outro jeito. Mas os fundamentos estão ali, a ideologia está ali. Então a gente percebe a ideologia do homem-bomba de hoje. Porque nessa série a gente percebe que para eles, o martírio, ser morto num combate, numa luta que para eles é uma luta pela justiça, pela verdade, em nome de Alá, para eles é uma honra. E é claro que o conceito de justiça e verdade, isso aí é um conceito flexível, né, de acordo, que varia de pessoa para pessoa. Imagine de um povo para outro, de uma época para outra. É isso que me encanta nessa série. Você fala que ela tem um ritmo muito bom, o tanto de coisa que acontece, as artilezas, a dinâmica de cada episódio prende a gente muito. Mudando de assunto, mas continuando no mesmo, eu vou indicar um vídeo. Se você quiser entender melhor essa questão islâmica, né, quando Maomé surgiu, como foi e tal, a comparação com judaísmo, comparação com cristianismo, né, falando das religiões monoteístas, tem um vídeo do História Online. Lembra que eu falei para vocês na quarentena passada, no vídeo passado sobre quarentena, sobre aquela história da arte, que era um curso no canal História Online? Então, neste mesmo canal História Online, há pouco tempo, há poucos dias, eles fizeram uma live sobre o Islã. Aí eles contam toda essa história. Então, assim, acho que umas 2 horas, mas assim, essas 2 horas passam que você nem percebe. Você entende claramente, os 2 professores explicando como surgiu o Islã. Agora, o que mais eu recomendo? Ora, a gente não pode ir ao museu, né? Então o que a gente faz? A gente faz visita virtual. Eu andei vendo ali umas visitas virtuais para indicar para vocês, e eu só vou indicar um. Porque eu procurei ver visita virtual de espaços que eu já conheço, de museus que eu já conheço, para ver qual que é melhor, porque tem muita coisa aí, né, gente? Aí tem muita coisa e pode ficar cansativo. Uma que eu gostei é a do Louvre. A visita virtual do Louvre. Por que eu vou indicar essa e não vou indicar outras? Porque essa me pareceu melhor que muitas que eu verifiquei por aí. Se com a visita virtual você tem uma dimensão do que é o espaço, do que são as obras, e das que eu vi a melhor é o Louvre. Por quê? O Louvre em si, a arquitetura já é um desbunde. Com essa visita virtual, você parece que está andando, subindo escada, vendo pela arquitetura, aquela coisa maravilhosa. E você chega assim nas obras, aí você aproxima, perde a nitidez, mas aí você clica, abre a obra com a resolução boa. Outra coisa, você clica em outro botão, vem todo aquele contexto da obra, uma explicação sobre a obra. Então tem ali uma mediação. Então você vai ver um quadro, você vai saber do que se trata, não só aquelas informações básicas sobre
data, autor, o nome, mas de contexto. Para obra de arte se importa muito. Quando fiz a visita virtual, eu realmente senti que era uma coisa ali de valor. Eu fui ao Louvre já 4 vezes no período que eu morei lá. Fiquei um total de umas 10 horas lá dentro. Vi tudo? Não vi tudo. Não vi tudo por quê? Porque ele é gigante? Também por isso. Mas é que a organização do Louvre é uma coisa demoníaca. Você às vezes tem que descer e subir escadas para ficar no mesmo andar. Então assim, você se perde muito, assim. É confuso. É claro que isso é um esquema de segurança, né? Por que não roubam obra do Louvre? Claro que de dia ninguém conseguiria roubar, porque lá tem muita gente, mas de noite, por que não roubam? O ladrão, para conseguir sair daquele prédio, minha nossa. Sabe? Ele vai perder um tempo. É claro que não tá todo o museu ali, acho que tem 3 galerias, mas se tiver só uma já valeria muito a pena. Tem arte egípcia, eu não lembro das outras. Dê uma olhada, eu vou deixar tudo que eu tô falando, os vídeos a que faço referência, eu vou deixar aqui embaixo. Pediram para eu falar das músicas que eu tenho ouvido e tal. Eu confesso para vocês que, como eu estou trabalhando em casa, ou vendo série, ou lendo um pouco, dificilmente sobra tempo para ouvir música. Mas o pouco que eu ouvi, vou mencionar 3 álbuns. Eu estou falando de álbum, não estou nem falando de música. Estou falando de 3 bandas que não são atuais, mas eu gosto bastante, que eu andei ouvindo nesses dias. The Cranberries. Eu gosto muito da voz da Dolores, principalmente a música Zombie, né, que é a mais famosa, mas assim, eu ouvi o álbum inteiro. Qual é o nome do álbum? Não lembro, mas é o álbum que tem a Zombie. Eu gosto da voz. Música, pra mim, além de arranjo, harmonia, é voz. A voz tem que me agradar. O gênero importa menos. Eu não sou fã de pagode, muito provavelmente é porque as vozes não me interessam, não acho muita voz bonita. E os arranjos ali são aquela coisa enjoativa, repetitiva, sabe? Então assim, não é bem um gênero, às vezes tem uma coisa legal. Eu gosto de samba, por exemplo. Ali o arranjo, a harmonia, é outra coisa, vocês percebem? Então assim, eu não me fixo muito em gênero, embora eu ame rock. MPB, eu gosto de um monte de coisa. Eu desgosto de pouca coisa. E gosto de muita coisa. E a voz da Dolores, que infelizmente faleceu, a vocalista do The Cranberries, ela faleceu, acho que tem uns 2 anos, é uma coisa muito bonita. É uma banda irlandesa e assim, eu lamentei muito a morte dela, perder aquela voz. Uma outra banda que também, vocalista mulher, com a voz muito parecida, o ritmo muito parecido, é 10,000 Maniacs. E principalmente aquela música Because the Night, que eu gosto bastante, mas eu ouvi o álbum inteiro porque eu gosto muito da voz dela. Então assim, são álbuns que eu fiquei ouvindo as músicas várias vezes. E o terceiro de uma banda nacional dos anos 80, que não é a mais conhecida daquele período, porque os anos 80, né, rock nacional explodiu. É Biquíni Cavadão. Eu gosto muito da voz dele também. E eu gosto muito das músicas. O álbum com os melhores hits deles, porque eu adoro Timidez. Eu comecei a ouvir o álbum dessa vez por conta de tédio, né? Acho que estava combinando muito com esse momento, né? Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Então assim, hits dele, Timidez, Tédio, Zé Ninguém, Vento Ventania, É Impossível. Eu gosto muito, a minha preferida deles é Timidez. Então é isso, esse vídeo já está longuíssimo, embora eu não tenha apresentado muita coisa aqui em termos de diversidade. Mas é isso que eu andei vendo e ouvindo nos últimos tempos, tá? Me contem aqui, me indiquem coisas para assistir, ouvir, que eu vou gostar muito. Obrigada, beijo, tchau, tchau.